Vamos rodar o assunto aqui. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, voltou a artilharia para os militares do governo. Quem foram os alvos dessa vez, Vini? E aí? Pois é, Edgar. General Heleno, Augusto Heleno, chefe do Gabinete GSI. de Segurança Institucional, e o general Mourão, com quem ele já trocou algumas farpas no passado. Aliás, o Carlos Bolsonaro, que estava um pouco mais quietinho recentemente, né, Edgar, estava um pouco mais na dele. O próprio Bolsonaro falou que ia, né, dar um jeito ali dele não se intrometer tanto ali nos assuntos do governo, mas agora ele, pela sua rede social, como sempre, mandou algumas indiretas, vamos dizer assim, em 2 episódios. O primeiro relacionado ao militar, o sargento que acabou sendo preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Edgar, naquele avião que fazia parte lá da comitiva que levava a presidência, né, até o G20 no Japão. E ele compartilhou primeiro um vídeo de um perfil bolsonarista, de uma jornalista, dizendo que o presidente Bolsonaro está cercado de agentes do Foro de São Paulo, portanto aí uma teoria um pouco até conspiratória, e responsabilizando tanto o GSI, que é comandado pelo general Heleno, como também a FAB por esse episódio. Vamos ver primeiro o vídeo e depois a gente vai ler o que o Carlos Bolsonaro escreveu sobre isso. Roda aí, Murilão. Para ser tripulante nos voos de autoridades, o militar é submetido ao Conselho Operacional de Transporte de Autoridades do GTE. Então, o sargento Manuel Silva Rodrigues, esse que você está vendo a carinha aí, passou por uma investigação psicossocial severa. Portanto, todos os membros desse conselho são corresponsáveis no crime de tráfico internacional de drogas. Não há desculpas, nem foi falta de sorte o sargento ter sido apanhado, viu, general Heleno? Que vacilo nessa afirmação, né? O presidente está cercado de agentes do Foro de São Paulo entre os militares mais próximos. 39 quilos de pó não são nada diante de 200 gramas de um explosivo, por exemplo, C4, se colocado na cabine do presidente, do avião do presidente, né? É muito importante a gente saber que toda viagem internacional é precedida por uma outra, né, que leva os agentes da ABIN para a sondagem do terreno. Ou seja, tem gente da FAB, da ABIN, do GSI, do cerimonial, todo mundo está envolvido nessa história. Portanto, esse vídeo, Edgar, foi compartilhado por um perfil bolsonarista. Esta mulher que aparece no vídeo é uma jornalista chamada Regina Vilela. E aí o Carlos Bolsonaro escreve o seguinte na legenda: por que acha que não ando com seguranças, principalmente aqueles oferecidos pelo GSI? Sua grande maioria podem ser até homens bem intencionados, e acredito que sejam, mas estão subordinados a algo que não acredito. Tenho gritado em vão há meses internamente e infelizmente sou ignorado. Não digo que sou dono da razão e evitei até aqui ao máximo me expor desse jeito, mas não está dando mais. Estou sozinho nessa, podendo a partir de agora ser alvo mais fácil ainda, tanto pelos de fora, tanto por outros. Há muito mais nisso tudo, mas se viemos aqui para deixar uma mensagem, creio que essa faz uma parte dela, mesmo que isso custe a minha vida. Um abraço, palavras de Carlos Bolsonaro. E o outro episódio, Edgar, se refere ao filho do general Mourão, que também chama Hamilton Mourão, que teve aí... Vamos só... Você quer separar? Vamos falar desses aqui primeiro? Vamos lá, então. Pra gente rodar. Vamos desmembrar. Pra gente depois não confundir e tal. Ok. Porque parece uma sucessão de teorias que poderiam ser consideradas teorias de conspiração, tanto apresentada pela jornalista ali, né? Quer dizer, é um achômetro aí, por enquanto. Porque ele pode ter agido também sozinho. Se na posição de taifeiro, aprendemos a expressão com José Maria Trindade, tem lá a prerrogativa de preparar a aeronave, portanto, ter acesso a essa aeronave para preparar o voo da comitiva. Quer dizer, ele pode ter agido sozinho também. Dizer que há uma conspiração também não está excluída essa possibilidade. Mas então é tudo no campo do achômetro ainda. A gente tem que ter humildade para reconhecer as nossas limitações, né? E eu vou ser muito sincero, eu ignoro completamente essas especificidades de protocolo de segurança e de diplomacia concernentes às viagens internacionais feitas por essa jornalista. Por isso eu prefiro levar
esse comentário aí pro campo da política. Ela diz ter recebido de fontes especialistas também, né, cara? Agora, a afirmação de que está rodeado de entes do foro. Então essa dá pra comentar. Do foro de São Paulo. Essa dá pra comentar. Parece gente, eu acho meio engraçado que ela fala que o Mourão não pode falar que foi falta de sorte, mas aí... O Heleno. O Heleno, isso. Não pode falar que foi falta de sorte, mas 39 quilos de cocaína não é nada comparado a explosivo. Gente, 39 quilos de cocaína é algo. A gente não pode tratar 39 quilos de cocaína como nada, que aliás era mais de R$1 milhão. Aí talvez ela quis dizer que um volume de 39 quilos, comparado a 200 gramas de um explosivo que pode causar um atentado e derrubar um avião, acho que foi por aí o pensamento Mas dela. ainda assim, eu acho que é pecadinho, pecadão. Gente, o Brasil tá envolvido num esquema de tráfico aí, claramente. Então, né? Fala, Caio. Tremenda falha de segurança, né? Isso sem dúvida nenhuma. Aliás, eu não tinha atinado para autodescrição no Twitter do Carlos Bolsonaro, que é a seguinte, abre aspas, vereador da cidade do Rio de Janeiro, ainda podendo opinar sobre o que achar pertinente. Eu achei engraçado, né? Porque esse tipo de opinião que rendeu a ele a merecida alcunha aí de vereador federal. Eu queria destacar, quando ele fala assim, olha... estão subordinados a algo em que não acredito, né, no tweet dele. Aqui é muito importante lembrar que o Carlos Bolsonaro, ele é um agente político ativista muito crítico da ala militar do governo. E essa crítica, na verdade, ela antecede a atuação política dos militares na administração do pai dele, porque ela é inspirada na análise do filósofo Olavo de Carvalho, na análise que o Olavo faz das Forças Armadas no regime militar e, posteriormente, no período de redemocratização. Para muita gente, é pertinente falar em negligência e em covardia institucional por parte dos militares. São dois motivos principais. Primeiro, nas 2 décadas do regime, né, houve o abandono da cultura, da academia, da comunicação e até mesmo da religião, né, para os agentes políticos e os respectivos idiotas úteis da esquerda. Então, isso são os militantes, os agitadores, os pseudocientistas, os intelectuais, os jornalistas, os docentes, os artistas, etc. Por aí vai. Portanto, assim, no regime militar, o que o marxismo chama de superestrutura, que é todo aquele arranjo jurídico-político, mas principalmente o arranjo ideológico da sociedade, ele ficou à mercê das ideias socialistas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, no período político subsequente, né, então, aí a partir dos anos 80, as Forças Armadas, elas se acoelham em relação ao seu próprio passado e mais, elas se encostam na burocracia estatal. Né, viram literalmente uma corporação pública, permitindo ao lado perdedor, vamos dizer assim, a guerrilha armada, a revolução armada, por assim dizer, contar a história sem contestação, conforme a sua versão, que passa a ser a narrativa hegemônica, e isso vale até essa década. A gente acreditava, até bem pouco tempo atrás, que esses terroristas de esquerda lutavam pela democracia. Enfim, só que além dessa crítica institucional histórica, inspirado aí no Olavo de Carvalho, existe também uma crítica já relacionada ao governo, especialmente, a gente já vai falar dele, ao general Mourão, né, o vice-presidente da República, porque ele abandona o discurso politicamente incorreto, né, que não se submete à imprensa enviesada, que desconstrói narrativa e que escancara aí as contradições da esquerda, e ele passa a se comunicar num tom muito mais midiático, inclusive com afagos a eventuais adversários políticos do governo. Então isso acende um alerta aí no núcleo duro da administração Bolsonaro. Isso pode ser indício de uma grande ambição política precipitada. Esse é o grande ponto. E quem diagnosticou isso com bastante propriedade, essa disputa palaciana entre os ativistas e os militares, foi justamente a Eliane Cantanhede, numa coluna dela de maio, lá no Estado. Ela disse o seguinte: trata-se da velha disputa de poder, mas também a disputa pelo coração, a mente e a tutela do presidente Jair Bolsonaro. É que nesse caso tem contornos muito mais dramáticos, né, novelescos, porque a gente está falando de uma relação pai e filho. Agora, o presidente, ao que tudo indica, ainda não se manifestou, mas é importante pontuar que o Jair Bolsonaro ele já sinalizou a sua desaprovação a essa lavação de roupa suja em público, numa ocasião análoga. Ele disse o seguinte, abre aspas, quanto aos desentendimentos ora públicos contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. À época ele estava comentando uma crítica do Olavo de Carvalho, e o Olavo respondeu o seguinte: eu também quero isso, presidente, mas não vou dar moleza aos inimigos da despetização.
Então eu acho que esse é o pano de fundo dessa crítica do Carlos. Vamos lá, agora o outro ponto que causou ali essa divergência. Essa cisânia, né? Mais uma vez, né? Fortaleceu a cisânia, na verdade. Exatamente, que foi sobre a promoção do filho do General Mourão, que também chama Augusto Mourão. Aí eu vou ter que concordar com o Carluxo. Do Banco do Brasil. Você vai lembrar, né, Edgar, que em janeiro ele já havia tido uma promoção dentro do banco. A repromoção. Teve lá o seu salário triplicado, aquilo gerou muita polêmica na época, e agora teve mais uma, né? Passou de assessor especial da presidência do Banco do Brasil, agora para gerente executivo. O Carlos Bolsonaro, primeiramente, só compartilhou a notícia no Twitter dele, só que aí teve a reação dos seus seguidores. Um deles colocou o seguinte: funcionário de carreira do Banco do Brasil, promoção merecida. E aí o Carlos Bolsonaro respondeu: uma atrás da outra, esse cara é bom. Aí outro seguidor veio e falou o seguinte: ué, homem muito competente, 2 promoções em menos de 6 meses. E aí o Carlos Bolsonaro também debochou: esse é bom bagarai. Olha, é uma coisa. Eu lembro que quando foi promovido da primeira vez, teve uma discussão em torno da competência dele, né? A gente nem sabe, na verdade, mas o que se falou na época, não sabe da competência dele ou não. Claro. Mas o que se falou na época era que ele não havia conseguido ser a promoção por conta de governos de esquerda e tal. Mas também se disse que ele não seria qualificado o suficiente para o cargo. Que o cerceavam, mas o argumento era esse, que o cerceavam ali para ele conseguir aspirar a posições maiores dentro do banco. Aí muda-se o governo, né? Vem o filho do vice-presidente, vai lá, e ele consegue uma promoção, 2 promoções num período muito pequeno, que não é comum. Imagina não ser comum, né? Dentro de uma estatal, assim. Você é tão bonzinho, Ed. Você é tão bonzinho. Gente, quando na minha vida eu achei que eu concordaria com o Carluxo? Então. Quando na minha vida? Eu vou concordar com o Carluxo, vou usar da mesma ironia. Esse cara deve ser bom pra caramba, gente. Em 2 meses, imagina. Ô Caio, agora o Carlos Bolsonaro já criou alguns atritos com 2 pessoas do governo que acabaram saindo, né? Que foi o Gustavo Bebiano e o General Santos Cruz. Verdade. Você vê algum risco? Você acha que isso pode se prolongar agora com esses 2 quadros? O General Mourão, que é algo que já se estende, né? De algumas críticas também do passado, e agora também com o General Heleno? O General Mourão é indemissível, né? Foi eleito pelo povo brasileiro. O General Heleno é muito improvável. Ele faz parte aí do núcleo do governo. É interessante comentar a questão do nepotismo. Né? Nepos significa neto, descendente em latim, e então conceitualmente o nepotismo é o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. Portanto, a gente está falando de uma questão de mérito. Claro que para um cara de direita, conservador como eu, não tem nada mais gostoso do que ver um esquerdista defender meritocracia no serviço público para criticar o governo Bolsonaro, né? A ironia é muito óbvia. Agora, é importante a gente falar do ponto de vista jurídico também, porque a tipificação de uma conduta como nepotismo, ela atende a alguns pressupostos que não estão presentes nesse caso. Então, assim, o funcionário ele tem que ser nomeado por parente para exercer um cargo na mesma instituição pública. Isso é uma resolução do STF de 2008. Então, assim, o Banco do Brasil e a União Federal, né, a qual serve o vice-presidente da República, não são a mesma pessoa jurídica, são CNPJs e objetos completamente distintos. Além disso, né, esses atos de contratação e de promoção, eles são atos de livre provimento do presidente do Banco do Brasil, da instituição. E o filho do vice-presidente, formalmente, ele é qualificado. A gente tinha trazido esses elementos aí da última vez. Ele tem 18 anos de carreira na mesma empresa, 11 anos como assessor de diretoria, ele é pós-graduado na área. Me lembrou a frase do Mourão, aquela tua colocação inicial. O Mourão disse o seguinte: Edgar, meu filho possui mérito e foi duramente perseguido anteriormente por ser meu filho. Foi no início, quando a primeira promoção surgiu. Essa é a versão do pai do promovido, né? Agora, o importante é a gente pontuar que, de fato, não há ilegalidade nessa promoção. Agora, a moralidade e as implicações políticas, essas sim, podem e devem ser objeto de discussão. Porque é o seguinte, você pensar assim na nossa sociedade, a gente implica até com herdeiros de grandes empresas. Fala a verdade, não é? Geralmente são bem menos talentosos e capazes do que os seus antecessores. Mas você imagina com uma pessoa, né, que ascende na vida pegando carona no cargo público de um parente, especialmente se o parente é seu pai.
Então, é isso que a gente tem que discutir. Nossa, tem tanto clã político baseado nisso nesse país. Muito, muito. E aí vem a frase, né? Enquanto você fala, eu lembro, né? É legal, mas é imoral. Mas talvez, aí passa né? pelo escrutínio popular, sabe, Fefito? Que pelo menos você tem aí a chancela do voto. Né? Quando a gente fala num caso desse de promoção, eu até brinquei, eu acho, da primeira vez, será que o cara teria sido promovido se ele chamasse Antônio Coppola ao invés de Antônio Mourão? Mas, provavelmente não, né? Aí que tá a influência política. Não né? sei, você tem tantos fãs nesse governo, talvez É verdade, nesse caso sim. Talvez eu conseguisse uma promoçãozinha.